Então, é importante vocês considerarem sim a hospedagem. Aí existem diversas maneiras, né? Assim, às vezes é feita a inscrição e a equipe de organização, então fica uma equipe voltada para isso, para levar aos hotéis essa proposta, tá? E geralmente é a equipe de captação de patrocinadores, pelo menos no nosso instituto, tá bom? Porque tem que ter esse perfil que eu falei para você, de conversar, socializar, explicar, né? E aí nós inicialmente íamos com uma propostinha bem chinfrinha, né? Um papel A4. A gente vai aprendendo, né? E aí a gente ia lá e conversava, e aí a gente deixava a nossa propostinha, conversava primeiro, deixava a proposta, aí eles pensavam, e se eles aceitavam, em dupla, né? A proposta é sempre dupla, tá? E aí a gente tinha a resposta deles, eles assinavam as duas vias e uma via ficava com a gente, eles aceitando, né? E aí o que acontece? Alguns festivais, os corais fazem daí a hospedagem diretamente com os hotéis. E aí os hotéis, né, usam do bom senso, usam da clareza, né, vamos falar assim, de que hospedaram tantas pessoas daquele coro com os acompanhantes, tá? E aí a renda líquida disso, a porcentagem, então, eles entregam depois do festival para o instituto, tá? Bom, outros festivais, isso é o que o nosso festival faz. A gente deixa livre para os coros fazer o contato diretamente com os hotéis. Para esse ano passado, né, que no fim acabou sendo online, nós estávamos programando de ter, a gente já tinha um grupo, uma pessoa que ia fazer essa ponte, ia fazer a captação de quanto precisava, quantos quartos precisava e ia passar para a rede hoteleira, porque aí no site a gente tem todos os hotéis parceiros e aí o Coral falava, olha, nós queremos ficar nesse hotel com esse valor, né, que tá aqui colocado no site e aí a gente veria, né, se tinha o número de quartos compatível com a quantidade de pessoas daquele coro, né? A gente ia fazer isso, né? Mas aí o Festival Cantáguas 2020 se tornou online e a gente não fez ainda. Mas nos organizamos para isso, né? Com essa pessoa que ela tem um conhecimento já de empresa de turismo, assim, então ela sabe fazer esse jogo de fazer as reservas dos quartos para os corais. Né? Então aí precisaria de uma pessoa com algum conhecimento. Mas a gente se virou muito bem em 2000 e agora 2018, né? Em 2019, 2017 e 2016 a gente se virou bem fazendo uma propostinha e depois a gente foi melhorando, né? A gente fez uma pastinha com o logo do Instituto, eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá bom? Vocês vão ver. Uma pastinha com o logo do Instituto, fazendo uma proposta certinha, né? Duas vias, como sempre foi, mas aí um pouco mais elaborada. E aí também explicando, aí dentro da pastinha tem explicando o nosso Cantáguas, como é que é. E aí também um projeto que a gente tem de construção de um teatro aqui para a cidade, que aí vai lá, projeto Panteão de Minas, e vai ali escrito também sobre o projeto Panteão de Minas, que a gente queria divulgar esse projeto. Bom, então na pastinha agora desse ano, de 2020, né, nós já tínhamos, olha só, né, e como que é a coisa, em janeiro nós já tínhamos distribuído para metade dos hotéis essas pastas com um contrato, né, para setembro, que seria o festival. Por quê? Porque nós temos que, como eu falei para vocês, quando termina um festival, o festival nunca termina, porque no outro dia já começa a organização do outro. Então nunca termina, ele continua. Então só
realizamos uma coisa e começamos a já materializar outra, né? Então nós já tínhamos distribuído essa pasta, né? E aí em março, quando houve, né, o fechamento, né, toda essa situação da pandemia, aí nós paramos, né, com tudo, fomos aos hotéis, recolhemos as pastas todas, né? E esse ano, então, ficou muito mais bem apresentável, né, essa proposta nossa aos hotéis, tá? Assim, é uma dica que a gente dá para vocês, vale a pena vocês fazerem algo mais profissional nesse nível, se dedicar um pouco mais de fazer uma coisa um pouco mais apresentável, né? Um documento, olha a coisa, um documento mais apresentável, sim, né? Porque são empresários, você está trabalhando de maneira séria, então aquele documento também tem que ter uma apresentação boa, tá? E aí eu vou apresentar para vocês como é que estava a nossa pasta desse ano, né, de 2020, né? Mas daí não pudemos estar fazendo, né, hospedagem aqui na cidade, né? Então, eu acho que essa captação, né, se vocês se dedicarem a isso, conversarem certinho, eu acho que, nossa, vocês conseguem manter o festival, pelo menos o básico do festival, e conseguir outros patrocínios, né, também de captação de bronze, de prata, de ouro e de diamante, isso somando dá uma boa entrada para vocês. E isso a gente está falando também de um festival que não tem custo. A maioria dos festivais, né, pelo menos maioria não, acho que todos os festivais que eu fui até hoje a entrada era franca, né? Assim, eu não sei, a não ser que a equipe, né, de vocês decida fazer um festival que tenha uma entrada paga, né? Aí também entra o recurso com a entrada das pessoas, né? Mas